Já apareceu aí para vocês? Sim. Então, ó, lá no anexo B da apostila de vocês, a gente começa com os nossos modelos de relatório. Então, ali, o título sempre, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis. Essa é a opinião do auditor sobre os números contábeis. A base disso, NBCTA 700, NBCTA 705. Errei, né? Eu falei 500 e pouco, mas é 700 e pouco, eu acho. Então, essa norma brasileira de contabilidade e auditoria, tá? Ela vai tratar da estrutura do relatório. Então, a estrutura de um relatório, por mais que ele seja com ressalva, sem ressalva, com abstenção de opinião, ele vai começar pelo esse nome. Essa informação aqui em vermelho não vai estar nele, né? Isso aqui é só a base das resoluções contábeis que tratam do relatório. Se vocês quiserem olhar, vai ter uma resolução tratando especificamente disso. Sempre ele começa indicando para quem que a gente vai direcionar esse relatório, né? Então, aos diretores e acionistas da empresa tal, 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 né? Que a empresa foi auditada. E o primeiro parágrafo sempre vai ser, se for um relatório sem ressalva, o parágrafo da opinião e da identificação das demonstrações contábeis. Então, assim, ó, sempre vai ter uma identificação, né? Quando eu falo, é o parágrafo da opinião ou a seção da opinião, por que eu falo seção? Porque parágrafo, se a gente olhar aqui, né? Nós temos 2 parágrafos dentro aqui da opinião, certo? Na verdade, é uma seção que popularmente chamada de parágrafo da opinião, tá? Então, é aqui que a gente identifica isso. A GCL me perguntou, né? Mas isso é aleatório? Não. Existe uma ordem e existe um título para cada parágrafo. Então, nesse caso aqui, na seção da opinião ou no parágrafo da opinião, nós vamos ter primeiro o quê? A identificação das demonstrações contábeis, que está escrito aqui, ó. Examinamos as demonstrações contábeis da empresa XXY, né? Que corresponde ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, ou 2017, ou 2019, ou 2020, né? O ano que a gente está auditando. E as respectivas demonstrações do resultado abrangente, que é a DRA, uma outra demonstração, das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, e dos fluxos de caixa, DFC, para o exercício findo nessa data, ou seja, as demonstrações contábeis todas nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Ou seja, é isso que a gente examinou da empresa X. E qual é a nossa opinião? Aí vem o parágrafo da opinião. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, aquelas demonstrações ali que eu falei, apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa tal em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício fim naquela data, de acordo com as principais práticas contábeis adotadas no Brasil. Ou seja, o parágrafo da opinião, nós mostramos o que a gente está examinando e qual é a nossa opinião sobre isso, certo? Agora, principais assuntos de auditoria. Vai ter aqui o título, principais assuntos de auditoria. Tá? Então, não é aleatório, certo? Existe um modelo padrão e existe um título para cada parágrafo, daqueles que eu citei para vocês, ou para cada seção, né? Então, vai existir um título. Se não tiver isso, vai sair todo esse assunto aqui fora, tá? Mas se tiver, próximo parágrafo ou próxima seção é dos principais assuntos de auditoria. E aí vem aqui, né? Alguma parte do texto ele é padrão. Então, principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Ou seja, isso faz parte do todo do trabalho, né? Determinamos que o assunto descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório. Então, aqui tem um exemplo. O que o auditor achou importante mencionar nesse caso, para essa empresa? Diante da paralisação das atividades operacionais desde o ano 2000, constatou-se que a companhia não gera resultados que possam absorver seus gastos,
os quais vêm sendo suportados pelo recebimento do mútuo firmado com sua controladora, conforme divulgado nas notas explicativas 4 e 7. Nossos procedimentos incluíram a revisão desse mútuo e de liquidação dos gastos gerados no exercício, confirmando quanto à origem desse valor junto à sua controladora e o pagamento dos gastos com recursos advindos da mesma por meio da liquidação da realização do mútuo. Então, o auditor está dizendo o seguinte: essa empresa aqui está com as atividades paradas desde o ano 2000. Como é que está sendo fomentada o que restou da atividade dela? Ou seja, como é que ela está continuando ainda, né? Porque a demonstração é de 2016. Bom, ela está continuando porque existe um empréstimo que foi feito no passado para sua empresa controladora e a empresa controladora vem pagando aos pouquinhos para suportar as despesas que ela tem agora. Então, todo o recurso dessa empresa aqui vem daquela empresa lá. Então, esse é o principal assunto dessa empresa. Olha, essa empresa está parada e o único dinheiro que existe vem da empresa X. Isso é um exemplo de principais assuntos, tá? Aí depois vocês veem ali, ó, nossos procedimentos, aí não é só comunicar que existe, mas como que eu atuei nisso, né? Só, nossos procedimentos de auditoria incluíram a revisão disso aí, se isso aí existe mesmo. Né? Incluíram a revisão disso aí. Existe mesmo esse mútuo, esses pagamentos que a gente está dizendo que o único dinheiro vem de lá e o dinheiro que vem é usado para pagar as despesas aqui, existe? Existe, está aqui, ó, confirmando quanto à origem desse valor junto à sua controladora. Tá. A controladora tem lá esse registro também? Tem, beleza. Então tá ok. Então, assim que a gente procedeu. Então, o principal assunto de auditoria é falar sobre um principal assunto do trabalho de auditoria e como que a gente procedeu nisso, tá? Depois dos principais assuntos de auditoria, vem lá aquele parágrafo de outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. Aqui está a base, né? Vocês vão achar uma resolução, essa aqui é a 700 e a 720, que trata desse assunto. Então, algumas coisas são padrão, né? Aqui está escrito: a administração da companhia é responsável por essas informações e compreendem o relatório de administração. Por exemplo, se houver, então aquilo que eu disse, o auditor não é responsável por isso. Isso é a companhia que está divulgando, certo? Eu só estou citando o que ela está divulgando. Relatório de administração, ou pode ser um relatório, um balanço regulatório, né? Que é uma exigência de uma atividade específica, que não é para todo mundo, que está ali junto. Então, ó, a responsabilidade é deles. Eu não opino sobre isso, certo? Então, se houver, eu vou falar isso. Esse é um exemplo do que eu estou citando. Então, aqui, continuando o texto sobre isso. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório de administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Beleza? Então, em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é de ler o relatório de administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria, ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se com base no trabalho realizado concluirmos que há distorções relevantes no relatório de administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Ou seja, o auditor vai fazer aquilo que eu disse para vocês. Ele vai ver se aquilo que a empresa está divulgando no relatório de administração é coerente com aquilo que está divulgado na nota explicativa, no relatório dele de auditoria, nas ressalvas, talvez, né? E nos números que estão sendo apresentados. Ah, o relatório de administração diz que está tudo mil maravilha, mas tu olha lá, a empresa está indo para o buraco. Então, se isso acontecer, a empresa divulgar que é tudo mil maravilha, mas os números que estão juntos estão errados, o auditor faz menção, né? Faz menção aqui dizendo, ó, tudo isso aqui que eles estão divulgando não é condizente com aquilo que está lá nas demonstrações contábeis que eu auditei. Então, se isso acontecer, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, uma coisa não é condizente com a outra, certo? Agora, se está tudo certo, ele vai dizer que, ó, beleza, a gente não é responsável por isso e que a gente entende que é coerente. Não temos nada a relatar sobre esse fato. Beleza. Então, o relatório de administração, ele é positivo para quem vai ler, pode confiar naquilo ali. Então, aqui tem um modelo mais ou menos, né, quando há distorção nessa informação, né? Então, segue meio que padrão, depois assim, né?
aqui, não temos nada a relatar a esse respeito. Ou, quando há distorção relevante nessas informações, o parágrafo fica assim, em conexão, até aqui no fato igual, né? Aqui, ó, conforme descrito abaixo, concluímos que existe a seguinte distorção relevante nas informações. Aí ele vai citar o que ele está entendendo que está errado, né? Diz, ó, tu está dizendo que é uma coisa e na verdade é outra. Os dados divulgados a respeito dos indicadores financeiros, os quais demonstram resultados favoráveis à sociedade, tal, não estão condizentes com os valores apresentados em seus ativos e passivos, bem como o seu resultado. Tais indicadores, se calculados com os números por nós auditados, demonstram uma perspectiva um pouco menos positiva. Ou seja, a empresa divulgou no relatório de administração que tudo era bom, certo? Mas o auditor disse, não, mas esses indicadores que ele está divulgando aqui não é condizente com o indicador que está lá calculado pelos números que eu auditar. Se eu calcular, vai ser pior, certo? Então, aí o auditor se manifesta. Então, é isso que o auditor precisa fazer quando existe algum tipo de relatório complementar que não é de responsabilidade dele, que está sendo divulgado. Então, aqui, né, o parágrafo de outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório de auditoria é coisa da empresa. Ela que está divulgando, mas o auditor precisa fazer um relato no seu relatório de auditoria dizendo que, olha, está coerente ou não está coerente, tá? Apesar de não se tratar de ressalva, mas ele ainda precisa dar uma olhadinha e dizer, ó, a coisa está coerente ou está fora da casinha o que o pessoal está falando. Passando isso, então, a gente já viu o parágrafo da opinião, onde a gente identifica as demonstrações contábeis e opina. Vimos o parágrafo principais assuntos e vimos o parágrafo de informações que acompanham as demonstrações contábeis. Agora, a gente tem o parágrafo da responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. Tá vendo, GSL? Tá por aí você? Tô aqui sim. Então, tá vendo que existe um título para cada parágrafo. A coisa não tá perdida, tá? Então, Não, existe é um... porque aquele na vez que você Hã? mostrou lá acho que foi da CETEP, né? Que você Uhum. mostrou quando estava divulgado no jornal, eles espremem tudo e não deu para anotar Não dá isso. pra... Isso, não, no jornal o que eles fazem? Né? Eles espremem tudo para poder economizar, né? Porque é muito caro uma publicação. Então eles vão tirando todos os espaços, mas a estrutura é essa aqui. Isso aqui tá lá na apostila de vocês, tá? Então tu vai ver que existe, quando a gente manda para o cliente, a gente manda assim, né? Aí o cliente é que faz aquele trabalho de diagramação que eles falam, né, para publicar no jornal. Mas sempre existe Nossa, um título. Oi? e se vocês mandam para o cliente e ele altera na hora de divulgar? Aí a responsabilidade é dele, né? Se, por exemplo, Mas, mas vocês podem também pedir retratação, né? Porque ele está mexendo na palavra de sim, vocês, né? sim. O que que acontece, né? Se é uma empresa inscrita na Bolsa de Valores, controlada pela Comissão de Valores Imobiliários ou pelo Banco Central, e isso acontece e nós, auditores, identificamos esse fato, nós podemos exigir a republicação das demonstrações contábeis com o parecer correto, certo? E aí a gente vai exigir como? Primeiro, a gente exige amigavelmente, né? Se não, a gente aí oferece a denúncia lá para a Comissão de Valores Imobiliários e oferece denúncia para o Banco Central. E também para o CRC, se for necessário. Tá? É que o CRC, ele meio que ele não interfere nesse tipo de empresa, porque a lei maior nessa empresa é a CVM, é o Banco Central. O CRC ele só vai ver a questão de prática contábil. A publicação, ela é uma exigência da CVM e do Banco Central. Tá? E daí, assim, pode ter casos que não tem exigências da CVM do Banco Central? Pode. Se tu pegar FEBAV, Unibave, Unisul, Unesc, elas estão obrigadas a publicar, mas não é por exigência desses órgãos. É por exigência ou do próprio estatuto ou pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Então, só tu fazendo então uma denúncia para esses órgãos competentes, né, para que eles punam essa empresa e façam a retratação. Não foi feito? Aí nós vamos para a justiça comum. Aí na justiça comum a gente vai provar, dizer, não, a minha opinião era essa, por que a empresa está divulgando diferente, né? Como que eu vou saber disso? Entendeu? Eu só vou saber se a empresa fez isso errado se, por exemplo, ela tem a obrigação de publicar os balanços. No ano seguinte, se eu continuar fazendo auditoria, normalmente é muito comum a gente pedir os balanços auditados. Nem por ano seguinte, só passou ali o prazo de publicação, a gente já pede para que as empresas
mandem os balanços publicados para nós, justamente para a gente dar uma olhada também, né? E aí sim, eu já tenho acesso e estou sabendo disso e posso exigir retratação. Seja retratação por denúncia nos órgãos competentes ou justiça comum. Porque eu também devo ser lesado, né? A minha opinião é outra, não é isso aí. Foi lá e fraudou? Isso é uma fraude, né? É um crime. Tá? Não é simplesmente, mexeu lá. Não, é um crime. É um crime. Porque mexer, na minha opinião, pode induzir outros a tomar decisões erradas. E aí ter prejuízo. Mas, continuando. Observem que nós temos um título para cada seção. Então, nós temos aqui responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. Nesse parágrafo, a gente fala aqui. Qual é a responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis? A responsabilidade é da empresa, não é do auditor. O auditor é só pegar isso pronto e auditar e opinar, certo? Não é fazer, não é ajudar a fechar, não é ajudar a montar a demonstração contábil, não. É opinar. Na prática, assim, nós aqui no Sul, praticamente, que aqui no Sul é muito diferente lá do Norte, de Florianópolis para cima, tá? Aqui no Sul, se tu for só auditor, chegar só apontando o erro e não apontar a solução e não apoiar na solução, tu não tem escritório de auditoria, tu tem que fechar. Então, aqui no Sul, a gente faz auditoria e assim, ajuda o cliente a promover os ajustes quando forem necessários para que a coisa fique correta, certo? A gente ajuda o cliente a montar as demonstrações contábeis, elaborar as notas explicativas, mas não é nossa obrigação. A gente faz porque é um plus do nosso trabalho, porque senão a gente, digamos assim, não se cria, né? A gente não se cria. As empresas aqui, tudo muito familiar e acostumada a, não, mas isso eu não sei fazer, mas isso não sei o quê, isso não sei. Claro, e a gente daí tem mais vivência, tem mais experiência e vai fazendo, tá? Agora, tu pega lá Florianópolis para cima, que as empresas são maiores, tudo isso é elaborado pela empresa. Os auditores só chegam e pegam pronto e vão auditar. Não, agora muda aqui, muda ali, tudo a empresa tem que fazer. Me apresenta isso, me apresenta aquilo. Se vira, nego. Eu só vou auditar. Tá? Então, esse parágrafo define isso, que a administração é responsável, aqui ó, a administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentes, causada por fraude ou erro. Ela é responsável. Então, esse parágrafo determina isso. Depois, a gente tem o parágrafo que determina a responsabilidade do auditor. Lá é o seguinte, a responsabilidade pela demonstração contábil é da empresa. A do auditor, qual é? Aí vem aqui, né? Isso aqui é meio que padrão, tá, gente? Meio que padrão, a gente só tem alguma coisa que pode ser mudado aqui, a maioria não. Então, começa assim, né? Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter razoável segurança de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar dentro de uma perspectiva razoável as decisões econômicas dos usuários tomadas como base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso, aí vem, identificamos e avaliamos os riscos de distorções, obtivemos entendimento dos controles internos, avaliamos a adequação das políticas contábeis, concluímos sobre a adequação do uso pela administração da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvidas significativas em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Então, estão lembrados daquele parágrafo de continuidade operacional? Se existir um risco de continuidade, esse parágrafo aqui a gente tem que fazer essa menção. Ó. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgação nas demonstrações contábeis ou incluir a modificação em nossa opinião se as divulgações forem inadequadas. Isso é uma observação, não faz parte do texto, ou seja,
isso aqui é o seguinte, aí a gente precisa, ó, se existir esse risco de continuidade, isso aqui a gente tem que só mudar aqui esse finalzinho, ó. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se manter em continuidade operacional. Se já existir, aqui a gente tem que falar, né? Que, ó, que existe esse tipo de risco de continuidade e aí vai ter aquele parágrafo lá em cima, citando isso. Então, tudo isso aqui, gente, meio que é para encher linguiça também, tá? Mas para tirar a responsabilidade do auditor de certas coisas. Então, essa é a estrutura base. Primeiro parágrafo da opinião, onde a gente vai definir o que a gente examinou, né, identificar a empresa e quais as demonstrações que a gente examinou e emitir a nossa opinião. Segundo parágrafo, os principais assuntos de auditoria. Terceiro parágrafo, outras informações que acompanham as demonstrações contábeis. Quarto parágrafo, a responsabilidade da administração e da governança. Quinto parágrafo, responsabilidade do auditor. Posso ter menos que 5 parágrafos? Posso. O que eu posso não ter? Esse parágrafo de principais assuntos? Posso não ter. Parágrafo de informações que acompanham as demonstrações contábeis? Posso não ter. Agora, parágrafo da opinião, posso não ter? Não, tem que ter. Seja qualquer for a forma do relatório, qualquer for a nossa opinião, tem que ter um parágrafo ou uma seção da opinião. Parágrafo sobre a responsabilidade da empresa. Posso não ter? Não, tem que ter. Esse tem que ter. Parágrafo da responsabilidade do auditor. Posso não ter? Não, tem que ter. Então, 3 parágrafos no mínimo eu tenho que ter, ou 3 seções, né? Eu tenho que ter o da opinião, o da responsabilidade da administração da empresa e o da responsabilidade do auditor perante as demonstrações contábeis. Principais assuntos, posso não ter? Posso. Se eu não for obrigado, não preciso ter. Informações que acompanham, posso não ter? Pode. Se não tiver nada que acompanhe que não seja demonstração contábil, não vai ter esse parágrafo. Então, eu vou ter dos 5, só 3. Posso ter mais que isso? Posso. Se eu tiver um parágrafo de ênfase, onde é que ele entra? Ele vai entrar aqui, ó. Normalmente aqui depois do parágrafo dos principais assuntos, se eu não estou enganado, ou aqui, depois desse de informações. Ele entra aqui no meio. Então, posso ter um parágrafo mais. Ressalva, posso ter ressalva? Onde é que entra a ressalva? Vai entrar aqui, ó, antes dos principais assuntos. Então, agora, deixa eu compartilhar com vocês o seguinte. Esse aqui é o modelo sem ressalva. O que faltou a gente falar ainda? Sobre a data e a assinatura do auditor. Então, o nosso relatório precisa ter uma data, certo? Qual é a data que eu vou usar aqui? Eu estou auditando o balanço 31 de dezembro de 2019. Qual é a data do meu relatório? É 31 de dezembro de 2019? A data que está entregando, né, para a empresa? Não é nem a data que eu estou entregando e nem a data base que eu estou auditando. Então, observe aqui nesse modelo, a gente citou lá em cima que a gente estava auditando 31 de dezembro de 2016, certo? É isso que está escrito aqui, ó. Lá na identificação, ó. Nós estamos auditando 31 de dezembro de 2016. Olha a data que é o relatório. 9 de fevereiro de 2017. Então, o que acontece? O auditor nunca está auditando a demonstração contábil em 31 de dezembro. Porque 31 de dezembro nem se encerraram todos os lançamentos contábeis. Eu posso ter um lançamento lá às 5h59 da tarde ou às 11h59 da noite. Não posso. Se o contador está trabalhando lá no Réveillon, né, em vez de estourar foguete, está trabalhando, ele pode fazer um lançamento às 11h59 da noite. Então, a contabilidade não está encerrada. Então, não tem como o auditor auditar dia 31 de dezembro. Normalmente, as demonstrações contábeis começam a ser encerradas ali no mês de janeiro, vão até dia 10, 15, e depois o auditor vem auditar. O ideal é que não tenham erros, né? Mas se tiver erro, o auditor pede para arrumar ainda, certo? Porque ainda está em tempo.
Então, normalmente, essa data aqui que vocês estão vendo aqui, ó, 9 de fevereiro de 2017, é a data que ele terminou de fazer o trabalho dele em campo, certo? Então, ele começou a fazer o trabalho, essa empresa aqui, ele começou a auditar lá no dia 25 de janeiro e terminou o trabalho dia 9 de fevereiro lá dentro da empresa. Essa é a data que vai aqui no relatório. É a data que ele coloca lá no papel de trabalho como final do papel de trabalho. Então, quando a gente chegar no papel de trabalho, na semana que vem, vocês vão ver que ele tem alguma estrutura e tem alguns campos que precisam ser preenchidos para indicar essas coisas. Então, a data do trabalho final lá dentro da empresa é a data que vem para o relatório. Então, mas então é a data da entrega? Não, o auditor não sai com tudo pronto de lá. Que bom se fosse, mas não. Não é assim que funciona. A gente sai lá da empresa, por exemplo, aqui, 9 de fevereiro de 2017, eu saí de lá às 6 horas da tarde. Peguei meus documentos, meu notebook, certo? Peguei os documentos assinados lá pela empresa, a carta de representação, o balancete assinado pelo contador e vim para o escritório. Já está tudo discutido, os fatos relevantes, se tem ressalva, se nem ressalva, está tudo ok. Isso já está definido, sai tudo pronto. Só precisamos agora montar o nosso relatório de auditoria, que é esses padrões aqui, escrever as ressalvas se tiver e tal. Então, essa data aqui é a data que eu saí lá da empresa. Ah, mas eu vou demorar mais 3 ou 4 dias para fazer. Por que que essa data aqui não é a data que eu estou lá no meu escritório? Não, porque essa data aqui, ela faz um marco final sobre aquela questão de eventos subsequentes, né? Aí o auditor é o seguinte, tudo que aconteceu até o dia 9, que é o que está lá no meu final do trabalho lá dentro da empresa, certo? Tudo que aconteceu de fatos relevantes até dia 9, que foi passado para mim, eu preciso avaliar e aí pedir se precisa reabrir essa contabilidade, lançar e tal, porque isso é um evento subsequente, até a data que eu estou trabalhando lá dentro ainda. Sair lá de dentro, aconteceu um fato novo, e isso não foi me passado, não é mais minha responsabilidade. Se aquilo lá vai distorcer totalmente a informação contábil que foi auditada, e isso não foi me passado, não é mais minha responsabilidade. Por quê? Porque aconteceu no dia 10, não no dia 9. Dia 9 eu encerrei, e eu tenho como comprovar. Está lá meus papéis de trabalho com essa data, está aqui meu relatório com essa data. Então, de 31 de dezembro até dia 9 de fevereiro, tudo que acontecer de fato relevante que foi me passado, eu tenho a obrigação de avaliar e ver se tem que lançar em 31 de dezembro ainda. Certo? Agora, tudo que aconteceu depois do encerramento do meu trabalho na empresa, eu não tenho obrigação de avaliar e pedir para lançar. Claro, se acontecer um fato relevante dia 10, por exemplo, de fevereiro, e a empresa me comunicou, aí essa data que está aqui, ela vai ter que mudar ou eu vou ter que ter duas datas. Uma data para o encerramento de tal coisa e uma data relativo ao evento subsequente. Então, normalmente, o que se faz? Se volta na empresa, se reabre os papéis de trabalho, avalia esses pontos e se encerra com outra data. Mas essa data aqui sempre tem que ser a data que está lá no meu papel de trabalho. Não é a data que eu terminei e que eu entreguei o relatório na mão do cliente. Não, é a data que eu saí de dentro da empresa. Tá? É isso que ele tem. Agora vamos ver o seguinte, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, deixa eu lá fechar esse arquivo e abrir o outro. Então aí ainda? Sim. Mesmo? Então vamos botar a foto de todo mundo aí agora, na hora. Não, né, professor? Ah, daí tá querendo demais. Não. A gente tá aqui sim. Tá. Seguinte, deixa eu compartilhar agora. Esse é um tipo de ameaça que não se faz numa hora dessa. Não é ameaça. Você está fazendo auditoria até dos Nossa, alunos. Na aula, vê se o evento surpresa. O evento surpresa. Gente, nosso segundo link vai cair daqui 10 minutos, tá? Temos o terceiro. Esse relatório que está aqui vai estar lá no anexo da nossa apostila lá. Deve ser, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. O anexo
C. Tá? Anexo C. Vocês estão vendo ele aí na tela? Sim. Sim? Então, esse aqui é um relatório com ressalva. Vocês vão ver que a estrutura é bem parecida, certo? Mudam algumas coisinhas. Então, o título continua igual, não é aqui no título que a gente identifica a ressalva. O título continua igual, relatórios auditores independentes. Os diretores acionistas aqui continuam igual, né, para quem que eu vou encaminhar. E o parágrafo aqui da opinião é que ele muda onde? O texto aqui embaixo. Então, esse parágrafo da opinião ou da seção da opinião, onde eu faço a identificação da empresa, ele continua existindo praticamente no mesmo formato, apenas com uma mudança pequena no texto, tá? Então, essa primeira parte, onde eu identifico a empresa e quais são as demonstrações contábeis, continua igual. Então, tá aqui, ó, examinamos as demonstrações contábeis da empresa X em 31 de dezembro de 2016. Beleza, continua igual. Essa parte aqui, ó, onde a gente dá a nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, é que é modificada. Quando existe ressalva, significa que uma ou mais coisas das demonstrações contábeis estão erradas, certo? Não é o todo, tá? São coisas pontuais que eu consigo identificar. Então, tá errado isso, tá errado isso, tá errado aquilo e tal. Se ajustar isso, o efeito vai ser esse. Quando eu consigo quantificar, que o ideal é isso, tá? Então, quando existem alguma coisa errada ou algumas coisas erradas que a gente consegue identificar e a empresa não quer fazer o ajuste, isso é tratado como ressalva no nosso relatório. Ressalva é uma coisa ruim para a empresa, porque vai dizer que aquele número lá não é tão bom quanto, tá? Ressalva de coisa boa é difícil as empresas reclamar. E é difícil ter ressalva de coisa boa, porque coisa boa as empresas fazem. Coisa ruim que elas não fazem, né? Ou seja, coisas que precisam ou que afetam o resultado e deixam o resultado melhor, ou seja, o lucro maior e tal, nem precisa dizer que eles já fizeram. Já fizeram. Agora, coisas que precisam ser ajustadas, que vão reduzir o resultado, aí vem, não, mas quem sabe, olha por esse ponto de vista, olha o nosso entendimento, sempre tem uma desculpa, tá? E aí a gente tem que estar discutindo. Então, assim, esse parágrafo da opinião, ele vai trazer essa identificação e ele vai ser modificado aqui quando eu vou emitir a nossa opinião. Então, no modelo anterior de relatório, nós tínhamos escrito assim: em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente ou apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa tal, certo? Ou seja, sem ressalva, eu digo que, ó, em nossa opinião, as demonstrações estavam ok. Quando existe ressalva, eu digo o seguinte: em nossa opinião, eu modifico o texto desse parágrafo, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis representam a realidade. Ou seja, em nossa opinião, exceto o que está escrito aqui embaixo, está tudo certo. E aí é aquilo que eu disse para vocês. Entre o parágrafo da opinião e o parágrafo dos principais assuntos, nós vamos escrever as ressalvas quando existirem, certo? E aí a gente escreve o seguinte: a companhia mantém ativos circulantes a receber oriundos de suas atividades sem as respectivas provisões para perdas que somam aproximadamente 600 mil, cuja expectativa de realização é remota. Em caso de efetivação dessa perda, o total do ativo e do patrimônio líquido serão reduzidos nesse mesmo montante. O que o auditor disse? Que dos valores a receber tem uma perda de 600 mil lá dentro que não foi provisionada. Se realmente tu perder, que é o que está acontecendo, porque não tem expectativa de realizar, isso aí vai reduzir o ativo e vai reduzir o patrimônio líquido. E claro, também reduz o lucro, porque vai lá para o lucro, né? Reduz o lucro primeiro, depois o patrimônio líquido. Isso é uma ressalva. Ele quis dizer o seguinte, que aqueles ativos circulantes a receber oriundos das suas atividades, ou seja, a carteira de cliente, ou as duplicatas a receber, tem 600 mil podre lá dentro que não foi provisionado perda. O analista dessa informação vai entender que tem que diminuir 600 mil daquele valor, tá? Isso só está aqui por quê? Porque a empresa não quis fazer a provisão de perda.
E aí o auditor diz, está tudo certo, mas lá dentro do cliente tem isso que não foi ajustado. Ok. Essa parte aqui de baixo, ó, ela é padrão quando existe isso. Aí é um texto padrão. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir intitulada Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Certo? Então, aqui nós estamos dizendo que nós temos uma ressalva e que tudo que a gente fez, ela é apropriada para fundamentar a nossa opinião dessa forma, com ressalva. Isso é uma ressalva. Ah, mas eu tenho um problema com outro assunto. Aqui nós temos o problema das contas a receber, duplicatas. Mas nós temos um problema com estoque também. Bom, o que o auditor vai fazer? Vai incluir aqui e vai fazer um comentário sobre os estoques. Ah, os estoques estão superavaliados no valor tal, 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 tal. Ou a empresa possui estoques que não se realizam há tanto tempo, que não vão se converter em caixa, tal, tal. Vai escrever aqui. Certo? Ah, mas eu tenho mais um comentário sobre um passivo que não foi atualizado. Vai escrever aqui. Ou seja, quando a gente fala parágrafo da ressalva, é a seção, né? É tudo que está dentro dessa base para opinião com ressalva. Então, eu posso ter parágrafos, na verdade, 1, 2, 3 parágrafos dentro de um próprio parágrafo ou seção de ressalva. Tá? Depende de quantos assuntos eu tiver, eu vou escrevendo ali. Agora, mas eu tenho muitos assuntos para comentar aqui dentro. Aí já não é mais uma ressalva, né, gente? Aí é um parecer com opinião adversa. Aí vai estar aqui, base para opinião adversa. E aqui eu relato de forma generalizada, né, quais são os problemas, o que mudaria. Certo? Na opinião adversa, esse texto aqui também muda. Aqui não diz aqui, em nossa opinião, exceto pelos efeitos. Aí aqui já vem direto, em nossa opinião, somos de opinião adversa em relação a tal coisa. Já é direto, tá? Continuamos. Logo abaixo, a seção ou parágrafo das ressalvas, a gente tem o parágrafo de outros assuntos, que esse continua igual. Logo abaixo esse aqui, nós temos o parágrafo de outras informações, que esse continua igual. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Certo? Logo abaixo, temos o parágrafo de responsabilidade da administração em relação às demonstrações contábeis. Esse precisa sempre ter. E depois, a responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Esse precisa sempre ter. E, por fim de tudo, a nossa data do relatório. Certo? Vamos para um outro modelo. Oi. Só um minutinho. É que deu uma falhadinha aqui. Qual é os dois que sempre tem que ter? Os 3 que sempre tem que ter, na verdade. Então, tá na tela aí para vocês ou não? Não, mas eu anotei aqui no... Não, peraí que eu já vou compartilhar de novo, vou mostrar para ti. Esse aqui, compartilhar. Então, um relatório de auditoria, obrigatoriamente, ele sempre vai ter que ter esse primeiro aqui, que fala da opinião, certo? E quais as demonstrações que estão sendo examinadas. Então, obrigatoriamente, o da opinião tem que ter, certo? O da ressalva, aí só se tiver ressalva. Principais assuntos de auditoria, só se for obrigado a mencionar isso, se for uma empresa que está obrigada a fazer isso. Outras informações que acompanham as demonstrações, só se existirem essas outras informações, senão não precisa ter. Agora, esse aqui, ó, responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis e a responsabilidade do auditor pela auditoria, esses são obrigados a ter. Então, obrigatoriamente, no mínimo 3 parágrafos da opinião e esses 2, responsabilidade da administração e responsabilidade do auditor.